Vamos falar aqui agora sobre o que? Massas de bolo, tá? As massas mais conhecidas de bolo são a massa pão de ló, tá? Tem também a massa amanteigada, temos a massa genoise, temos também a massa de bolo, que é a massa comum, e temos a massa chiffon, tá? Qual é a diferença aí em torno dessas massas de bolo? A massa pão de ló, ela tem 3 ingredientes apenas, que é o ovo, a farinha de trigo e o açúcar, tá? A massa pão de ló, ela é uma massa neutra, ela é uma massa que você consegue trabalhar aí com diversos sabores de recheio ou de cobertura. Ela é chamada de massa aerada, porque a gente faz uma esponja, tá? Primeiro ali com os ovos e com o açúcar, para depois acrescentar a farinha de trigo, tá? Ela não vai fermento. Quando tiver fermento na sua receita, não é pão de ló, tá? Massa de pão de ló, originalmente 3 ingredientes, ela não vai fermento. Aceita super bem várias coberturas, mas não aceita bem pasta americana, tá certo? A massa amanteigada é conhecido pelo sabor, né? Manteiga, e ela é uma massa bem úmida, tá? E é uma massa também bem consistente. Essa massa, ela já aceita a pasta americana super bem, tá? A massa amanteigada, ela combina muito mais com recheios mais para brigadeiros e recheios também mais para o mousse, mas o mousse mais firme, tá? A massa genoise, ela é bem parecida aqui, ó, com a massa de pão de ló. Só que o que acontece? Essa massa é mais para o quê? Para sobremesas, tá? Por exemplo, dá para fazer com massa genoise, a gente pode fazer rocambole, alguns tipos de torta. Essa massa genoise, leva-se primeiro o açúcar com as claras ao fogo, tá? É parecido com aquele método que a gente vai fazer o merengue. Aí que coloca na batedeira para bater bem forte, acrescentar aí as gemas e depois acrescentar os outros ingredientes, tá? Massa de bolo. As características da massa de bolo. Essa massa, ela vai leite ou então suco, né? A massa de bolo, ela também vai algum tipo de gordura. Tem muita gente que faz com manteiga, tem muita gente que faz com margarina, tá? E a massa chiffon, a massa que vai a gordura e também vai água, tá? E essa massa aqui, essa gordura, geralmente é o quê? O óleo, tá? Quando você olha para essas massas aqui, são os tipos mais comuns, tá? Que a gente tem, mas a gente também tem a massa para bolo naked cake, massa red velvet, massa de caseirinhos, e elas se acabam intercalando aqui e se encaixando em alguns desses tipos de massa, ou a composição um pouquinho aqui com uma ou outra, tá? O pão de ló é a massa
tá? E o chiffon são as massas mais conhecidas na região sul e na região sudeste, tá? Já na região norte e nordeste, a massa amanteigada faz bastante sucesso. Eles também têm um bolo tradicional, bolo de rolo, tem bolo de noiva, tá? E é importante você conhecer o que? A diferença, tá, dessas massas, porque aí quando você estiver fazendo uma receita, você vai saber exatamente com o que você está trabalhando. Vamos falar sobre proporções de um bolo, tá? E o que a gente faz? A gente usa como referência, tá, na confeitaria, 1 quilograma de bolo, que é a mesma coisa que 1000, tá? E esse 1000 aqui, ele é o quê? Esse quilo de bolo, ele é 100%, tá, de um bolo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, vou desenhar aqui o bolo para vocês. Tenho aqui o meu bolo. E aí, esse bolo aqui, o que ele é? Ele é 1 quilo, tá, de bolo. E aí, ele vai ser dividido em proporções, tá? Então, vamos lá. Um bolo, ele tem o quê? O que compõe um bolo? Um bolo, ele tem massa, certo? Um bolo, ele tem recheio. Um bolo, ele também tem calda. E ele também tem o quê? Cobertura. Então, pra gente chegar aí numa proporção bacana, equilibrar esse bolo, eu trabalho com as seguintes proporções. A massa desse 1 quilo aqui, 25% do meu bolo aqui é de massa. De recheio, 40%. De calda, 15%. De cobertura, 20%. Então, é assim. Do meu bolo, a massa é 25%, que é o quê? Igual a 250 gramas, tá? O recheio, 40%. Então, é igual o quê? A 400 gramas. Calda, 15%, que é igual a 150 gramas. 20% de cobertura é igual a 200 gramas. Se eu somar tudo isso aqui, quanto que vai dar? Ó, 0, 0, aqui dá 10, a 1, 2, 3. 3 e 4, 7, 8, 9, 10, certo? Vai dar o meu 1 quilo, que é o meu 100% do meu bolo. A partir disso, eu posso fazer quantos quilos de bolo, né, eu quiser. Aí, o que vai acontecer? Eu só vou ter que saber o quê? As proporções exatas de massa, de recheio, de calda e de cobertura, tá? O que acontece? Aí na apostila de vocês, eu já vou dar aí tudo isso calculado, sem precisar você ter o trabalho de ficar fazendo
todo esse cálculo aqui, tá? Tem uma tabela que sempre vai nas minhas apostilas, tá? Eu vou apagar aqui para mostrar para vocês como que funciona essa tabela da apostila, para quando você receber aí um pedido do seu cliente, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai calcular pedido, que na verdade já vai estar todo calculado aí para vocês, tá certo? Você vai encontrar assim na sua tabelinha, aí que tem na sua apostila, bolo por quilograma, tá? Aí você vai encontrar assim, ó, 500 gramas, 1 quilograma, 1,5 kg, 2 quilogramas e aí sucessivamente, tá? E aí o que vai ter nessa sua tabelinha? Tem massa, tem recheio, tem calda e tem cobertura, tá? E aí já vai estar pronto com todas as informações, tá? Se um cliente te pedir meio quilo de bolo, lá na tabelinha tá dizendo, para meio quilo de bolo são 125 gramas de massa, 200 de recheio, 75 de calda e 100 de cobertura, tá? Que dá esse total aí das 500 gramas. Na sua tabela vai ter lá 1 quilo. Se o meu cliente quiser 1 quilo, você sabe que vai ter que fazer 250 gramas de massa, 400 gramas de recheio, 150 de calda e cobertura 200 gramas, que é o que a gente viu agora há pouco. Você vai fazer 1 quilo. E aí, sucessivamente, lá na sua tabelinha vai estar calculado já automaticamente. Então, quando você receber o seu pedido, você já vai correr na sua tabela e descobrir quanto de massa, recheio, calda e cobertura, tá? Você vai fazer, tá certo? E aí, o que nós estamos falando agora? De massa, certo? Então aqui, a massa, o que acontece com a massa? Ela, quando vai para o forno, ela perde o quê? Umidade, tá? Então, quando você encontrar lá as suas receitas, ela já vai ter um acréscimo de ingredientes, tá? De 15 a 20%, porque o bolo vai pro forno com uma certa quantidade, tá? E aí, quando ele sai do forno, ele reduz essa quantidade. Então, você vai encontrar lá na sua tabela, também aqui, uma coluna especial de massa e uma coluna de porcentagem de umidade, certo? Porque se nesse bolo, por exemplo, de 500 gramas, você precisa fazer 125 gramas de massa, acrescentando de 15 a 20% nos ingredientes, você vai fazer uma mistura de 145 gramas, tá? Vai levar ao forno 145 gramas com os ingredientes crus, para quando for assado, que reduzir essa umidade, a massa vai pesar em média 125 gramas. O mesmo acontece com o bolo de 1 quilo. Você vai levar ao forno, aliás, 250 gramas? Não, você vai ter que levar a mais. Você vai levar 290 gramas, tá? Para quando secar aí a umidade, ele chegar em média a 250
gramas. Então, a gente vai estar levando aqui, ó, umas 40 gramas a mais. Até porque sempre fica também, quando a gente está fazendo a mistura, fica um pouco no bowl, fica um pouco ali na espátula, tá? Então, você já vai ter essa parte aqui toda já calculada lá na sua tabela de pedido. Então, isso aqui vai facilitar muito a sua vida, tá? E aí, a gente vai passar para o próximo passo, que são as receitas que eu vou mostrar para você como que ela vai estar facilitando. Aí, lá na sua apostila, você vai ter a receita lá do pão de ló. Aí, o que vai ter lá como referência? Vai ter assim, ó, uma linha dizendo quilograma de bolo, que significa quando eu preciso de 500 gramas de bolo pronto, de 1 quilo de bolo pronto. Só para te lembrar aquela tabelinha anterior que a gente utilizou, tá? Que é o cálculo de pedido. Então, cliente pediu lá 500 gramas de bolo, você sabe que você precisa levar ao forno 145 gramas de bolo, né? Para poder chegar a 125, que é a média que a gente precisa para um bolo de 500 gramas. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma olhada lá, que já vai ter a farinha de trigo, o açúcar, tá? E o ovo, e também a essência, ou pasta que você quiser usar. Já vai ter lá todas as informações das quantidades. Então, para um bolo de 500 gramas, vão ser 42 gramas de farinha de trigo, 42 gramas de açúcar, 60 de ovos e uma de essência, que dá exatamente as 145 gramas de massa que você precisa para fazer esse bolo de 500 gramas aqui, tá? Porque depois você vai complementar com recheio, com calda, com cobertura. Aí, vai ter também o bolo de 1 quilo, tá? Essas informações também. Você precisa o quê? Levar 290 gramas pro forno, né? Para ter aquelas 150 gramas que... as 250 gramas que você precisa para formar aí o seu bolo de 1 quilo. Então, a gente precisa, para fazer 290 gramas de massa crua, 83 de farinha de trigo, 83 de açúcar, 123 de ovos e uma de essência, tá? A base do bolo da massa, aliás, pão de ló, geralmente você pode perceber aqui, ó, que farinha de trigo e açúcar geralmente tem as mesmas quantidades, tá? Pode variar receitas de pão de ló? Pode variar. Varia também a estruturação da forma que ele fica, tá? Então, de massas, a parte de aprendizado teórico é isso que eu quero passar para vocês, tá? A nossa apostila, ela já é um facilitador que, independente se você trabalhar de bolo por quilo, por fatia, tá? Ou por bandeja, por forma, por tabuleiro, que seja, o importante é você sempre partir da referência lá do nosso 100% de um bolo, que é 1 quilo. A partir daí você consegue fazer as quantidades de massa, recheio e cobertura da quantidade da equilibrada do jeito que você quiser. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente vai para a aula prática.